Seja bem-vindo a este canal de estudo da Palavra de Deus, onde nós vamos estudar a Bíblia de uma maneira muito simples, prática, porém com profundidade. Nós vamos entender vários assuntos que Jesus fala, que a Bíblia nos conta e que nós vamos poder agora desvendar, esses mistérios da Bíblia Sagrada. Meu nome é Eliane e nós vamos começar esse canal falando sobre um assunto muito interessante que Jesus fala durante o seu ministério. Ele fala muito sobre a figueira, E por que Jesus comenta sobre a figueira? Qual é o significado que Jesus dá à figueira nas suas parábolas, nos seus ensinamentos? Nós vamos falar sobre o tema desses vídeos que nós vamos estar falando é debaixo da figueira. Serão 4 vídeos, 4 apresentações que nós vamos falar aqui sobre esse tema. O que significa estar debaixo da figueira? Jesus falou para Natanael: eu te vi debaixo da figueira. E ali Jesus faz um diálogo com Natanael muito interessante e nós vamos começar, a entender por que Jesus ele fala muito sobre a figueira. Então nós vamos dar continuidade aqui no livro de João, no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, a partir do verso 43. Nós vamos ler essa passagem da Bíblia e nós vamos entender, o porquê que Jesus fala com Natanael, o significado também da figueira, de estar debaixo da figueira. Vamos ler comigo? Diz assim, olha, no Evangelho de João, no capítulo 1, e a partir do verso 43, diz assim, ó: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe Jesus respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha que interessante. Vamos contextualizar aqui esse encontro de Natanael e Jesus. Jesus acaba de ser batizado por João Batista, 2 discípulos de João Batista começam então a seguir a Jesus. Um é André e o outro não fala o nome na Bíblia, porém os teólogos chegam a uma conclusão, bem provavelmente ser o próprio João, o evangelista João, que escreveu, irmão de André. Então, eles começam a seguir Jesus ali e começam a interessante,
eles eram discípulos de João Batista e logo depois eles começam, porque eles dizem assim, ó, no versículo 35 diz assim, ó, antes, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. João Batista, né, estava na companhia desses 2 discípulos, viram Jesus passar e João Batista disse, ó, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. Olha que interessante. E Jesus, voltando-se, vendo que os seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Quer dizer, onde você fica para ensinar? Respondeu-lhe, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então aqui Jesus está no começo do seu ministério, né, convocando os seus discípulos. Então, André, né, João, Pedro. Então, no dia imediato, né, saindo, ó, Jesus resolveu partir para a Galileia. Olha que interessante. E encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Então, Jesus, além de André, João, Pedro, encontra Filipe e pede, né, e convoca Filipe também. E ali, então, Filipe, né, vai e apresenta Natanael. Né? Filipe, no 45, encontrou a Natanael e disse, achamos a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Olha que interessante. Aí Natanael disse, ué, Nazareno? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade pequena, né? Desprezada ali pelos próprios moradores ali de Israel. Então, aí começa então a gente a descobrir o significado da palavra figueira, né? Da árvore, de estar debaixo da figueira. Olha que interessante, quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita a quem não há dolo. Jesus, quando vê Natanael chegar, já se antecipa e diz, esse é um verdadeiro israelita, onde não há dolo, quer dizer, um homem reto, né? Um homem sincero, estudioso da Bíblia. Por quê? Aí perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, Natanael, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aqui começa então a gente a entender o significado de estar debaixo da figueira. Para os rabinos, né, na época, a mentalidade do povo, né, na época, estar debaixo da figueira significava o lugar, figueira significa o lugar onde se estuda a palavra de Deus. E isso nós vemos no comentário. Eu vou até deixar aqui embaixo na descrição, é o comentário do Novo Testamento segundo o Talmud e a Midrash, né, que são livros dos rabinos
que eles estudam. Talmud significa discussão rabínicas e a Midrash é um método de interpretação. Então, naquele tempo mesmo, os rabinos já entendiam que estar debaixo da figueira era estar no lugar onde se estuda a palavra. Esse comentário foi escrito por Strack e Billerbeck. Bem, eu não pronuncio bem, mas eu vou deixar aqui embaixo a descrição desse comentário. Então, é um estudo que eles fazem, né? Os rabinos entendem que estar debaixo da figueira significa estar aonde estuda a palavra. E aonde é que naquele tempo eles estudavam a palavra? Era no templo. E Jesus, ele frequentava o templo de Jerusalém, ele frequentava ali onde era estudado a palavra de Deus, onde os rabinos, sacerdotes, eles liam a palavra de Deus. E Natanael também frequentava, porém Jesus conhecia ele da onde? Do templo. Ele via que Natanael, ele era sincero, era um estudioso, ele sabia que estava para chegar, né, naquela época, naquele tempo, o Messias. Provavelmente ele estudou Daniel, né? Ali as visões quando da estátua, então que falava sobre os anos, né? A visão de Nabucodonosor que falava sobre os reinos e os tempos. Então eles sabiam que naquele tempo ali, onde Jesus estava vivendo, era o tempo da chegada do Messias. Depois nós podemos até fazer um estudo melhor sobre as visões, né? Essa visão de Daniel. Então, meus irmãos, né, que estão aqui comigo estudando, Jesus já conhecia Natanael, porque ele via o seu testemunho, ele via o seu interesse, ele frequentava o templo, ele era um estudioso da palavra de Deus. E ali Jesus pôde dar testemunho de Natanael. Olha que interessante. Mas não apenas o testemunho de Natanael, por ele estudar a palavra de Deus. Ele também viu uma outra qualidade de Natanael. Ele viu que Natanael tinha fé, porque ele diz o seguinte, ó, no verso 50. No 49 diz assim, olha, então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele creu. E aí ele disse, ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Quer dizer, teve fé, pois maiores coisas do que estas verás. Então, aqui nós vemos dois assuntos, e esse assunto é muito importante, a gente relacionar o estudo da palavra de Deus com fé, porque depois, no nosso próximo vídeo, nós vamos estar falando de mais uma oportunidade que Jesus fala sobre a figueira. E eu quero te convidar para estar comigo no próximo vídeo, onde nós estaremos falando sobre quando Jesus amaldiçoa a figueira. Você está curioso para saber? Está curiosa? Então, esteja comigo no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha esse vídeo para que a gente possa espalhar essa mensagem a muito mais pessoas, que nós possamos ter entendimento, né, da palavra de Deus. Porque quando a gente entende a palavra, quando a gente traz para a gente o entendimento, é mais fácil a gente praticar a palavra de Deus. Tá bom? Quero agradecer a companhia de todos aqui e te convidar até o próximo vídeo. Tchau!